Na urgência, os internados de pijama dir-se-ia flutuarem na claridade das janelas como viajantes submarinos entre duas águas, de gestos lentificados pelo peso de toneladas dos remédios. Uma velha em camisa, parecida com os autorretratos finais de Rembrandt, vogava 10 centímetros acima do seu banco, idêntica a um pássaro trôpego que fosse perdendo a espuma de vento dos ossos. Bêbados ensonados, que o bagaço transformara em serafins rotos, tropeçavam no ar. Todas as noites a polícia, os bombeiros ou a indignação da família vinham ali abandonar, como num vazadouro derradeiro, os que tentavam em vão emperrar as engrenagens do mundo, escaqueirando o quinano do quarto, descobrindo estranhos bichos invisíveis alapados nas paredes, ameaçando os vizinhos com a faca do pão ou escutando o imperceptível assobio dos marcianos que a pouco e pouco se vestem de colegas de escritório para revelarem às restantes galáxias a chegada iminente do Anticristo. Havia também os que se apresentavam sozinhos, baços de fome a oferecerem a nádega à seringa a troco de uma cama onde dormir, clientes habituais que o porteiro reenviava de imperioso braço estendido à estátua de Marechal Saldanha para as árvores do campo de Santana, que o escuro confundia numa névoa de corpos abraçados. Aqui, pensou o médico, desagou a última miséria, a solidão absoluta, o que em nós próprios não aguentamos suportar, os mais escondidos e vergonhosos dos nossos sentimentos, o que nos outros chamamos de loucura, que é afinal a nossa e da qual nos protegemos a etiquetá-la, a comprimi-la de grades, a alimentá-la de pastilhas e de gotas para que continue existindo, a conceder-lhe licença de saída ao fim de semana e a encaminhá-la na direção de uma normalidade que provavelmente consiste apenas no empalhar em vida. Quando se diz, considerou ele de mãos nos bolsos a observar os serafins do bagaço, que os psiquiatras são malucos, está-se tocando sem saber o centro da verdade. Em nenhuma especialidade como nesta se topam seres de crânio tão em saca-rolhas, tratando-se a si mesmos através das curas de sono impingidas por persuasão ou à força aos que os procuram para se procurarem e arrastam de consultório em consultório a ansiedade da sua tristeza, como um coxo transporta a perna manca de indireita em indireita em busca de um milagre impossível. Vestir as pessoas de diagnósticos, ouvi-las sem as escutar, ficar de fora delas como à beira de um rio de que se desconhecem as correntes, os peixes e o côncavo de rocha de que nasce, assistir ao turvelinho da enchente sem molhar os pés, recomendar um comprimido depois de cada refeição e uma pílula à noite, e ficar saciado com esse feito de escoteiro. O que me faz pertencer a este clube sinistro, meditou, e sofrer quotidianamente remorsos pela debilidade dos meus protestos e pelo meu inconformismo conformado, e até que ponto a certeza de que a revolução se faz do interior não funciona em mim como desculpa, autoviático para prosseguir cedendo? Tratava-se de perguntas a que não sabia responder claramente e o deixavam confuso e aflito consigo, eriçado de interrogações, de dúvidas, de escrúpulos. Quando ali entrara no início do internato e o levaram a visitar o decrépito edifício medonho do hospital, de que apenas conhecia até então o pátio e a fachada, cuidara-se num casarão de província habitado pelos fantasmas de Fellini. Escurados por muros que escorriam de umidade pegajosa, débeis mentais, quase nus, masturbavam-se em movimentos de balanço voltando para ele o espanto desdentado das bocas. Homens de cabeça rapada estendiam-se ao sol, mendigavam, acendiam cigarros, cujas mortalhas eram pedaços de jornal escurecidos de cuspo. Velhos apodreciam nos colchões podres, vazios de palavras, ocos de ideias, vegetais trêmulos durando apenas. E havia o redendol da 8ª enfermaria e as pessoas contidas pelos ferros, símios vagarosos moendo frases conexas, a encalharem ao acaso nos buracos de curro em que dormiam. E aqui estou eu, disse o médico, a colaborar, não colaborando, com a continuação disto, com a pavorosa máquina doente da saúde mental, trituradora no ovo dos germenzinhos de liberdade, que em nós nascem sob a forma canhestra de um protesto inquieto, pactuando mediante o meu silêncio, o ordenado que recebo, a carreira que me oferecem. Como resistir de dentro, quase sem ajuda,
à inércia eficaz e mole da psiquiatria institucional, inventora da grande linha branca de separar a normalidade da loucura, através de uma complexa e postiça rede de sintomas, da psiquiatria como grosseira alienação, como vingança dos castrados contra o pénis que não têm, como arma real da burguesia a que por nascença pertenço e que se torna tão difícil renegar, hesitando como hesito entre o imobilismo cómodo e revolta penosa, cujo preço se paga caro, porque se não tiver paz, quem virá a querer à roda perfilhar-me? O partido propõe-me a substituição de uma fé por outra fé, de uma mitologia por outra mitologia, e chegado a este ponto, lembro-me sempre da frase da mãe do Blondine: não tenho a fé, mas tenho tanto a esperança. E guino no último instante para a esquerda, na expectativa ansiosa de encontrar irmãos que me valham e a quem possa valer por eles, por mim e pelo resto. E é o resto, o que por pudor se não enumera, o importante, como uma espécie de aposta, de perde-ganha de uma probabilidade em 300 de acreditar na Branca de Neve e surgirem anõezinhos autênticos de sob os móveis a demonstrarem-nos que é possível ainda. Possível aqui e lá fora, que os muros do hospital são concêntricos e abarcam o país inteiro até ao mar, ao cais das colunas e às suas ondas domesticadas de rio à portuguesa. Senhor de mansas fúrias refletindo a cor do céu e no doado da sombra gordurosa das nuvens. Meu remorso, chama-lhe o poeta, meu remorso de todos nós. Muros concêntricos, repetiu ele, labirinto de casas e de ruas, descida íngreme e atrapalhada de mulher de saltos altos para a amplidão horizontal da barra, muros tão concêntricos que nunca se parte de facto, antes se criam raízes de crochê na alcatifa do sobrado, creta de azulejos habitada de papagaios de janela e chineses de gravatas, bustos de regicidas heróicos, pombos gordos e gatos capados, onde o lirismo se mascara de canário em gaiola de cana soltando os trinadinhos de sonetos domésticos. O almanaque Bertrand faz as vezes da Bíblia. Os animais de estimação são bambis cromados e cãezinhos de loiça de acenar que sim. Os funerais, a massa consistente da família. Tornou a palpar a gravata, verificou o nó. O meu cabelo de Sansão de seda natural, murmurou, sem sorrir. Um dia compro um colar de contas freak e um jogo de pulseiras indianas e crio um Katmandu só para mim, com Rabindranath Tagore e Jack Kerouac a jogarem à bisca com o Dalai Lama. Deu uns passos no sentido dos gabinetes e viu o ajudante de notário da camisola de forças sentado diante de uma secretária a explicar a um clínico invisível que lhe haviam roubado a Via Láctea. Os polícias, de pé, debruçavam-se do parapeito dos cinturões para escutar melhor, à maneira de vizinhas assistindo da varanda a uma cena de rua. Um deles, de bloco em riste, tomava notas de língua de fora numa aplicação infantil. A velha que levitava no banco cruzou-se com ele a esvoaçar num espalhafato de perdiz exausta. Cheirava a urina estagnada, a solidão e a abandono sem sabonete. Os odores da miséria, opinou o médico, os monótonos, merdosos e trágicos odores da fome e da miséria. Na sala reservada aos tratamentos, os enfermeiros discutiam, encostados à maca, ao carro dos pensos, ao armário de vidro dos remédios, as curiosas peripécias da última Assembleia Geral de Trabalhadores, durante a qual o barbeiro e um dos choferes se haviam tratado reciprocamente de filho da puta, ceguinho e facho do caralho. Um deles, de seringa armada, preparava-se para injetar um alcoólico de feições desdenhosas a segurar as calças à altura dos joelhos numa paciente espera de veterano daquelas andanças. As pernas muito magras desapareciam sobre franjas de pelos grisalhos que cercavam os testículos dependurados e vazios e o trapo de pele amarrotado do pénis. Uma claridade mediterrânica aureolava as grades da varanda como se banhassem num aquário iluminado pela lâmpada intensíssima de uma primavera irreal. Bom dia, damas e cavalheiros, meninas e meninos, respeitável público, disse o psiquiatra. Chegou-me aos ouvidos que telefonaram lá para cima, preocupados como boas mães que são, a pedir os serviços prestimosos de um coveiro. Sou empregado da agência funerária A Primorosa da Ajuda, círios, velas e urnas, e venho para as medidas do caixão. Espero, porque me sindicalizei e odeio os meus patrões, que o defunto tenha ressuscitado e saído a soltar vivas ao beato Luís Gonzaga. O enfermeiro da seringa, com quem costumava cear quando se encontravam ambos de turno, camarões foleiros que o servente comprava numa cervejaria do Martim Muniz, cravou a bandarilha terapêutica no bêbado,
para lhe acalmar os humores momentaneamente tranquilos de maré que se prepara para a mola de um salto, e passou um algodão solene de bispo a crismar pela pele da nádega, como um bom aluno apagando do quadro o resultado de um exercício fácil demais para as suas capacidades acrobáticas. O doente puxou o cinto de nastro para cima com tanta violência que o rompeu e ficou a olhar atónito o pedaço que lhe caía da mão, no espanto desta ornauta mirando uma alga lunar. «Estragaste o macarrão do almoço!» aplaudiu o enfermeiro, cuja reserva de ternura se ocultava sob um sarcasmo demasiado óbvio para ser genuíno. O médico aprendera a estimá-lo ao assistir à coragem com que combatia com os meios ao seu alcance a inumana máquina concentracionária do hospital. O enfermeiro lavou a seringa acionando várias vezes o êmbolo, colocou-a no fervedor aquecido pela estreita tulipa azul do bico de gás e limpou os dedos à toalha rota enforcada num grampo. Fazia tudo isto em metódicos gestos lentos de pescador, para quem o tempo se não segmenta em horas como uma régua em centímetros, mas possui a textura contínua que confere à vida intensidade e profundeza inesperadas. Nascer à beira-mar, no Algarve, e embalar a fome na infância com ventos mouros, perto de Albufeira, onde a vazante deixa na praia cheiros doces de diabético. O alcoólico, esquecido, foi saindo para o corredor a arrastar as alparcatas informes. «Aníbal», disse o psiquiatra ao enfermeiro que investigava os bolsos da bata à procura de fósforos à maneira de um cão na cata do local em que enterraram um osso precioso. «Você telefonou lá para cima a prometer que se eu viesse aqui me dava um chupa-chupa de morango. Fiquei fodido consigo porque só gosto dos de hortelã-pimenta». O enfermeiro acabou por encontrar os fósforos sob a pilha de circulares amontoadas numa mesa de madeira branca cuja pintura se esfarelava em placas polvorentas de caspa. «Temos aí uma chatice das antigas», disse ele a riscar a lixa com raiva desusada. «A Sagrada Família que quer comer à canzana e à má fila o Menino Jesus. Só a cabra da mãe vale um poema de marmeleiro bem passado. Agarre só com o rimão que estão os três no gabinete do fundo à sua espera». O médico examinou um calendário de parede petrificado num março antiquíssimo, quando morava ainda com a mulher e as filhas, e um véu de alegria tingia levemente cada segundo. Sempre que o chamavam ao banco, visitava aquele março de dantes numa espécie de peregrinação desencantada e procurava, sem sucesso, reconstruir dias de que conservava uma memória de felicidade difusa, diluída num sentimento uniforme de bem-estar, doirado pela luz oblíqua das esperanças mortas. Ao voltar-se, notou que o enfermeiro observava também o calendário onde uma rapariga loira e um preto gordíssimo procediam nus a operações complicadas. «A mulher ou o mês?» perguntou-lhe o psiquiatra. «A mulher ou o mês o quê?» respondeu o enfermeiro. «Aquilo para que você está a apontar os faróis?» precisou o psiquiatra. «Nem uma coisa nem outra», explicou o enfermeiro. «Pensava só cá comigo no que é que esta gente faz aqui. A sério. Pode ser que venha um tempo em que esta gaita mude e se possam encarar as coisas de olhos limpos, em que os alfaiates não sejam obrigados por decreto a esconder na largura das calças os colhões de um homem». E começou a limpar seringas já lavadas numa atividade feroz. «Algarvio de um corno», pensou o médico. «Pareces um poeta neorrealista a julgar que altera o mundo com os versos que oculta na gaveta. Ou então és um camponês sabido da ria, a aguardar o crepúsculo para pescar ao candeio, de lanterna escondida entre as redes do barco». E recordou-se da Praia da Rocha, em agosto, na época em que se casara, dos penedos esculpidos pelos Henry Moore de sucessivas vazantes, da amplidão de areia sem marcas de pés e de como a mulher e eles se haviam sentido Robinson Crusoe, apesar dos turistas alemães cúbicos, das inglesas andróginas como sopranos castrados, das americanas idosas cobertas por chapéus inacreditáveis e dos óculos de lentes defumadas dos chulos nacionais, Latin lovers, de pente de plástico no bolso de trás das calças, rondando nádegas em admanês de hienas. «Patrão», disse ele ao enfermeiro, «pode ser que a gente viva para isso, mas esperamos sentados, puta que nos pariu aos dois». Dirigiu-se ao cubículo do fundo com a sensação de ter sido injusto para com o outro e o desejo de que ele entendesse que não agredira mais do que a parte passiva de si próprio, a fração sua que aceitava as coisas sem lutar e contra a qual se rebelava. «Gosto de mim ou não gosto de mim?» pensou. «Até onde me aceito e em que ponto começa de facto a censura do meu protesto?» Os polícias, agora cá fora, tinham tirado os bonés e afiguraram-se ao psiquiatra subitamente despidos e inofensivos. Um deles trazia a camisola de forças do ajudante de notário nos braços, apertada contra o peito como quem segura o casaco do sobrinho à entrada de uma aula de ginástica.
No gabinete, a família preparava-se para a arremetida. O pai e a mãe, de pé, ladeavam a cadeira do filho na hostilidade imóvel de cães de pedra do portão, dispostos a enormes latidos de queixas zangadas. O médico contornou em silêncio a secretária e puxou a si o cinzeiro de vidro, o bloco timbrado do hospital, a credencial da caixa e o livro em que se registavam os doentes, como um xadrezista preparando as peças para o início da partida. O menino Jesus, ruivo com ar de pássaro aflito, fingia bravamente não se aperceber da sua presença, fixando os prédios tristes da Gomes Freire pela janela aberta, a franzir as pálpebras semeadas de sardas transparentes. Então, o que há? Indagou jovialmente o médico, a sentir a sua pergunta como o apito de um árbitro que desse começo a um jogo sangrento. Se não protesto, o rapaz, pensou muito depressa, escorregando um soslaio para o garoto em pânico ainda controlado, estrelhaço-no em duas tentadas. Geração do cogitus interruptus, refletiu ele. Caraças que me falta o auxílio de Humberto Eco. O pai bombeou o peitilho da camisa. Senhor doutor, disse com a pompa de uma declaração de guerra, saiba vocência que este sacana droga-se. E friccionava as mãos obsequiosas uma na outra, como se estivesse a despacho com o chefe da repartição. No mindinho da unha comprida, ao lado da aliança, usava um enorme anel de pedra preta e na gravata de ramagens doiradas cravava-se um alfinete de coral, representando um futebolista do Belenenses a dar um pontapé numa bolinha de ouro. Assemelhava-se a um automóvel com muitos acessórios, mantas nos assentos, penduricalhos, listra no capô, o nome Tosé pintado na porta. Segundo a credencial, era funcionário da Companhia das Águas. Um empregado pelo menos limpo, decidiu o psiquiatra, e o hálito dele cheirava à sorda de Savel da véspera. Já era a altura de mudarem a cor dos ficheiros, considerou sonhadoramente o médico, apontando 3 paralelepípedos de metal que ocupavam com a sua maciez horrenda o espaço compreendido entre a porta e a janela. Um ver destes agonia um almirante, não achas? Perguntou ao puto que permanecia deslumbrado com as maravilhas da Avenida Gomes Freire, mas cujos lábios tremiam como o ventre de um pardal apavorado. Frima-te, aconselhou mentalmente o médico. Frima-te, que és garraio fraco e atenta ainda nem começou. E trocou a posição do cinzeiro com a do livro num roque estratégico, murmurando: segure-se às cuecas, Dona Alzira, que vem aí a esquadra da NATO. Nisto, sentiu uma restolhada imprevista no mata-borrão da secretária. A mãe despejava o conteúdo de um saco de papel repleto de embalagens de medicamentos diversos sob o seu nariz surpreso, e arqueava para ele o corpo vestido de casaco de leopardo de plástico, tensa de indignação furibunda. As frases saíam-lhe da boca como os feijões balas do canhão de lata que haviam dado ao psiquiatra em pequeno a quando de uma das suas numerosas anginas. O meu filho tem que ser imediatamente internado, ordenou ela em tom de prefeito de reformatório, dirigindo-se cosmicamente ao desacerto moral do universo. Pastilhas, é o que se vê. Anda-me a repetir o 4º ano. Falta ao respeito aos pais. Respondo torto, se responde. Contou-me a vizinha de baixo que o viram no rato com uma desgraçada. Não sei se me explico bem. Quem quiser entender, que entenda. Isto aos 16 anos, Sr. Doutor, feitos em abril, nasceu de cesariana por um triz que me dava cabo do canastro que até estive a soro, note lá. E nós a educá-lo às boas, a gastar dinheiro, a comprar livros, a conversar com ele com falinhas mansas, a sermos comidos das papas na cabeça. Confesse-me cá, está de acordo? E ainda o senhor doutor, que se calhar também tem filhos, lhe pergunta pelos ficheiros. Pausa para meter ar nas boias das mamas entre as quais morava um coração de esmalte com a fotografia do marido subalterno e mais jovem, mas já profusamente enfeitado de amuletos, e novo mergulho nas águas fumegantes da zanga. Umas semanas de hospital é do que ele necessita para se endireitar. Eu tive uma cunhada na 3ª, conheço os métodos. Umas semanas sem sair, sem se encontrar com a pandilha dele, sem farmácias à mão para roubar comprimidos. Uma pouca vergonha ninguém pôr termo a isto. Desde que Sozar morreu, vamos de descalabro em descalabro. O médico lembrou-se de muitos anos antes, ao voltarem do jantar de uma tia, encontrarem no escritório do pai um agente da PIDE à espera do irmão que presidia a Associação de Estudantes de Direito, e da repulsa medrosa que o homem, ao observar as lombadas dos tratados de neurologia do pai ausente no à vontade proprietário, acendera neles. Apenas o mais novo olhava ao bufo sem ódio, espantado pela profanação arrogante daquele santuário de cachimbos, onde se entrava com a consciência da quase sagrada importância do local, e rondava admirativamente o apóstata cheirando-lhe os gestos. De repente,
Apeteceu ao médico agarrar na cabeça pintada de loiro de Nossa Senhora e bater com ela muitas vezes, sem pressa, deliberadamente, contra a esquina do lavatório à sua esquerda, sob o espelho oblíquo que, vista a secretária, refletia um pedaço cinzento e cego de parede, como se a superfície hexagonal, que em tantas alturas devolvera a si próprio, houvesse sido acometida de uma espécie de cataratas. Atordoava o não encontrar, colados à pupila de vidro estanhado, a curva indagadora do seu sorriso de gato de Chester. Um hospital ou uma prisão, disse o marido da Árpia numa voz pomposa, acariciando o monstruoso alfinete de gravata, que a gente não damos conta do recado. A mulher agitou o pulso em abono de vendedora de castanhas, como se lhe varresse as palavras inúteis. Era ela quem conduzia as operações e não admitia partilhas de comando. Neta de cabo da Guarda Republicana, pensou o psiquiatra, a herdeira moral do chanfalho de cascar no povo do progenitor. O senhor doutor tenha paciência, mas tem de resolver isto e já, disse ela, iriçando o pelo postiço do casaco. Faça-me o favor de ficar com ele que não o quer em casa. O puto iniciou um movimento que ela decepou Cerce, apontando-lhe o dedo furibundo. Não me interrompa, sua besta, que estou a falar com o senhor doutor. E para o psiquiatra, definitiva, resolva as coisas como entender, mas nós, com ele, não saímos daqui. O médico avançou o peão de um agrafador no tabuleiro da secretária. Escalas de serviço, algumas com o seu nome. O nosso nome impresso deixa de pertencer-nos, pensou. Torna-se impessoal e alheio. Perde a intimidade familiar da escrita à mão. Empaladas em pregos que se oxidavam, decoravam as paredes. Aguentem os cavalos lá fora para eu falar com o rapaz, disse, sem olhar para ninguém num tom pálido de defunto. Os amigos evitavam discutir com ele em momentos desses, quando o seu timbre se tornava neutro e sem cor e o azul das órbitas como se esvaziava de luz. E quero a porta fechada. Portas fechadas. Portas fechadas. O psiquiatra e a mulher deixavam sempre aberta a do quarto das filhas. E às vezes, enquanto faziam amor, as palavras confusas dos sonhos delas misturavam-se com os seus gemidos numa trança de sons que os unia de um modo tão íntimo que a certeza de nunca se poderem separar como que apaziguava o receio da morte, substituindo por uma tranquilizante sensação de eternidade. Nada seria diferente do que então era. As filhas não cresceriam nunca e a noite prolongar-se-ia num enorme silêncio de ternura, com o gato espapado de sono junto ao calorífero, a roupa ou a casa nas cadeiras e a companhia fiel dos objetos conhecidos. Pensou em como no cobertor da cama se multiplicavam manchas brancas de esperma e cornos vaginais, e de como na almofada da mulher havia sempre pegadas de rímel. Pensou na indizível expressão dela quando se vinha ou de quando, sentada sobre ele, cruzava as mãos na nuca e rodava o corpo para um e outro lado, a fim de lhe sentir melhor o pênis, com os seios grandes balouçando leve no tronco estreito. GTS, disse-lhe, sem falar, sentada à secretária do hospital, recuperando o morse através do qual comunicavam, sem serem entendidos de mais ninguém. GTS até ao fim do mundo, meu amor, agora que somos já Pedro e Inês nas criptas de Alcobaça, à espera do milagre que há de vir. E recordou-se, para fugir ao perigo iminente das lágrimas, de imaginar que os cabelos das infantas de pedra cresciam para dentro das cabeças, em tranças poeirentas, e que escrevera isso num dos cadernos de poemas que periodicamente destruía, como certos pássaros comem os filhos numa crueldade enjoada. Cada vez mais detestava emocionar-se. Sinal de que envelheço, verificou, dando cumprimento à frase da mãe atirada ao ar da sala com profética solenidade. Com um feitio assim, has de acabar sozinho como um cão. E os retratos emoldurados pareciam dar-lhe razão, acenando de concordância amarelecida. O menino Jesus, que não cessara de binocular o botelho colado ao vidro da janela, deslizou na direção do médico um soslaio rápido, e este, que regressava da sua história interior para o motivo pelo qual ali se encontrava, agarrou a hostilidade do garoto como quem pula no último segundo para o estribo de um elétrico a andar. — O que tens na caixa dos pirulitos? — perguntou. Pelo arrepio das narinas, topou que o miúdo hesitava e jogou a fundo as suas cartas, lembrando-se das instruções de salvar náufragos da sua infância, cartazes afixados no balneário da praia com homens de bigode e fato de banho às riscas, nadando sobre 5 colunas em prosa miúda de advertências e proibições. — Olha, disse ele ao puto, detesto tanto isto como tu, e não se trata de paleio de chu e porreiraço em esquadra de polícia. Nem que os teus velhos me apontassem um canhanhulo aos cornos, tu ficavas a lombar aqui. Mas é capaz de ser boa ideia explicares-me um bocadinho o que se passa. Pode ser que os dois juntos compreendamos algumas raspas desta merda. Pode ser que não.
e nenhum de nós perde nada em experimentar. O ruivo regressava à contemplação da janela. Mediu no interior dele o que lhe fora dito e decidira-se pelo silêncio. As suas pestanas cor-de-rosa cintilavam na luz, semelhantes aos fios de teia de aranha que unem as vigas dos sótãos. Preciso que me ajudes para poder ajudar-te, insistiu o psiquiatra. Cada um para o seu lado, não vamos longe, e falo-te de mãos limpas. Estás solitário e à brocha, e os teus pais lá fora desejosos de te enfiarem aqui. Caralho, a única coisa que te peço é que colabores comigo para impedir isso e não fiques aí como um furão espantado. O menino Jesus, de boca apertada, continuava a estudar a Gomes Freire e o psiquiatra percebeu-se da estupidez de continuar. Recuou o peão do agrafador, sentindo o frio agradável de metal na pele, apoiou as palmas no mata-borrão verde, acabou por levantar-se na renitência de um Lázaro acordado por um Cristo inoportuno. Ao sair, correu os dedos no cabelo do rapaz e o crânio dele encolheu-se para o interior dos ombros à laia de uma tartaruga enfiando-se à pressa na casca. Por este tipo, e por mim, já não existe muito a fazer, pensou o psiquiatra. Encontramo-nos ambos, embora de maneiras diferentes, no fundo dos fundos, onde nenhum braço chega e em se acabando a reserva de oxigênio dos pulmões, adeus Maria. Só, oxalá, que eu não arraste ninguém por esta queda abaixo. Abriu a porta do chofre e deu com os pais do miúdo inclinados para a fechadura numa espreita infantil. Puseram-se os dois direitos tão depressa quanto puderam, recuperando a pulsa dignidade encartada dos adultos, e o médico quase olhou para eles numa espécie de pena, a mesma que todas as manhãs o visitava ao observar o rosto barbudo e em que se reconhecia mal, caricatura gasta de si próprio. O enfermeiro, acabados os almoços, aproximou-se rente à parede, arrastando os chinelos tamancos que costumava calçar quando em serviço. O ressonar próximo do alcoólico de injeção assemelhava-se ao ranger rítmico de sola úmida. Vocês vão levar o garoto para casa, disse o psiquiatra aos pais do ruivo. Vão levar o vosso filho para casa, pianinho e na calma, e voltam cá segunda-feira, para uma conversa grande, sossegada, que isto é assunto de falas compridas e atempadas, sem pressa. E aproveitem o domingo para olhar para dentro um do outro e do pintacilgo da gaiola. Olhar muito para dentro um do outro e do pintacilgo da gaiola. Minutos depois, achava-se no pátio do hospital, ao pé do seu pequeno automóvel amolgado, sempre sujo, meu minúsculo bunker ambulante, meu abrigo. Qualquer dia, não distante, decidiu, perco a valeira transmontana e colo uma andorinha de loiça no capô.